Quanto tempo a pessoa tem que ficar lá depois do exame, em média, mais ou menos? Porque vocês têm uma sala, né, Isso. no seu local de realização de exame, você tem uma sala de recuperação, Uma digamos assim, sala de né? recuperação. Sim. A sedação, ela varia muito de pessoa para pessoa. Existe uma dose definida? Não, não tem. Né? Existe mais ou menos uma dose que a gente faz aí, 5 miligramas de midazolam, Sim. 50 de fentanil, a gente consegue fazer exame da maioria das pessoas. Mas tem pessoas que precisam de 3 vezes mais. Então, pacientes que usam medicamentos controlados, pacientes que são etilistas importantes, eles são muito mais resistentes à sedação. Os pacientes mais jovens, quanto mais jovem, mais resistente. Então, a dose que eu faço numa criança, às vezes, é bem maior que a que eu faço no adulto. Quanto mais idoso, mais sensível ele é à Sensível. sedação. Então, o idoso ele é mais sensível à sedação, ele demora um pouco mais para ser sedado e demora muito mais para recuperar. O paciente jovem, ele seda com uma dose maior, mas ele seda mais rápido e acorda mais rápido também. Então, esse tempo de recuperação é variável. A gente pede para as pessoas que fazem esses procedimentos para ficar pelo menos 8 horas sem nenhuma atividade de risco, né? E o risco que eu digo não é só risco de acidente, é risco de acidente de negócios. A gente já tem pacientes aí que saíram da clínica e foram para a loja, fizeram compras e depois não lembravam que tinham comprado, gastaram o cartão de crédito e criaram alguns transtornos, né? E a gente lembra também que esses pacientes, depois de 15, 20 minutos, que eles já estão andando, conversando, a gente libera para casa. Mas existe um efeito residual do sedativo. Sim. A gente pede para ficar recluso lá de pelo menos 6 a 8 horas. Porque às vezes o acompanhante leva para casa e em casa abandona o paciente em casa. Aí ele pega a chave do carro, sai e apronta. Sim, é bem importante a gente falar isso porque as pessoas têm um pouco de preconceito porque escuta, né? Escuta, aconteceu isso com meu vizinho e etc. E não é bem assim. E uma coisa muito interessante que você disse foi algumas dicas e algumas sugestões e o protocolo de vocês e como deve ser feito depois. Esse tipo de coisa que nós estamos falando, provavelmente você deve falar, mas como a gente, às vezes, tem pessoa que não sabe, né? Que tem que ficar, que tem que depois descansar. Eu fiz a minha sem sedação. E me lembro que eu voltei, trabalhei um pouquinho e depois fui descansar. Um procedimento extremamente simples. A minha era mesmo de prevenção, não teve nada demais. Mas a gente sabe que a sedação é um pouquinho mais chata. E as histórias são cômicas, mas pode ser trágica, né, Zé?